Boa noite, pessoal do meu divã. Mas olha só, terceiro programa e aquela satisfação, aquela alegria. Não é isso, André? Do nosso terceiro programa e agora com um cara que tem arrebentado literalmente na internet. Tem sido inspiração para muita gente. Com certeza, com certeza. Já tivemos um pré-aquecimento aqui nos bastidores e eu tô ansioso para bater um papo com o nosso convidado. Mas por enquanto eu não vou falar o nome dele. Aguenta aí, eu sei que o pessoal já sabe quem está conosco aqui. É um cara, os meus pacientes, pessoas que me acompanham já conhecem, já viram muita publicação, muito Reels dele que eu já postei e tenho certeza que não vai ser diferente. Vai vir coisa nova e maravilhosa. Porque no meu divã é assim, aqui a gente vai com profundidade dizer a respeito sobre tudo. Relacionamento, amor, fé, Deus e assim vai. Então eu quero convidar você que está aí, não perca por nada essa live, esse momento, esse podcast que vai ser simplesmente maravilhoso. Mas sem muitas delongas, eu quero dar a oportunidade para que ele fale um pouco do seu trabalho, diga quem ele é. Então, Marcos Bulhões, seja bem-vindos no meu divã. Que honra, muito obrigado pelo convite, Alex, muito obrigado por essa oportunidade de troca, de conexão. André, é um prazer conhecê-lo. Meu nome é Marcos Bulhões, sou escritor, especialista em inteligência emocional, palestrante, mentor, e eu acredito que isso naturalmente é o que eu fui chamado para fazer, mas quem eu sou é diferente. Eu sou filho de um Deus poderoso, sou o esposo de uma mulher maravilhosa e o privilégio de ser pai de uma menina sapeca, mas linda, 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 linda. E com isso sou um homem feliz, né? Tem um poema do Mário Quintana que eu me identifiquei com ele durante muito tempo. Ele dizia assim, né? Era um grande homem, uma verdadeira glória. Um dia adoeceu, morreu, virou rua e continuaram a pisar em cima dele. Eu me senti esse cara. Com o tempo e com a transformação, eu descobri algo diferente. E eu me baseei em uma outra palavra. Uma palavra de um escritor que eu tenho quase uma inveja dele. O nome dele é João. E ele escreveu nada mais, nada menos do que o melhor livro da história, que é o Evangelho de João. E aí eu me baseei na expectativa que ele se autodenomina. E ele diz, aquele a quem Jesus amava. É isso aí, maravilhoso. Mas eu fico muito feliz, é uma alegria, assim, imensa recebê-lo no meu divã. E tenho certeza que vem muita coisa maravilhosa por aí. Cara, tenho acompanhado seu trabalho e eu tô realmente impressionado. Eu até fiz um Reels aí falando a respeito disso, que quando a gente entra, eu tô há muito pouco tempo, né? Tô há 1 ano praticamente na internet. Meu trabalho sempre foi de uma outra forma. E ao longo desse tempo eu tenho acompanhado seu trabalho. Tenho visto seu trabalho e muito me chama a atenção da maneira simples, Marcos, se posso te chamar assim? Claro. Da maneira simples que você passa, mas com uma profundidade. Eu acredito que parte da pergunta já pressupõe, né? Quem é Marcos, você já falou, mas quem é a sua inspiração? Eu gostaria de começar assim. Quem foi a sua inspiração para começar a escrever e para trazer versos? Tô aqui, né, tenho na minha mão aqui, né, tanto poemas, poesias, né, e ao ex-amor. Obrigado por partir. É um romance. É um livro de poesias e crônicas, é um livro para o leitor inicial. E o Ao Ex-Amor já é um romance, né? É aquele livro que Tá você na vai sexta pegar. edição já. E essa edição é especial. Ambos os livros são best-seller e ambos também não estão disponíveis à venda de maneira tranquila. Eu tenho uma estratégia. Pô, Bruno, você vai falar sobre isso no programa. Essa estratégia tem que ficar nos bastidores, coisa nenhuma. Eu tenho uma estratégia na qual eu libero a venda desses livros impressos 2 vezes ao ano. E eu vendo diretamente para os meus alunos. Então, eu vendi durante muito tempo, né, para o público direto, mas esse é um trabalho artesanal. Então, eu não quero que esse trabalho ele vá parar nas mãos de alguém. Eu lembro que uma vez eu fui em um evento, aí a mulher chegou para mim, não era uma mulher não, era um homem. Ele chegou para mim e falou assim, oi jovem, eu vou comprar esse livro para ajudar você. Eu falei, amigo, então você vai me ajudar ainda mais não comprando, porque eu não quero que você me ajude, eu quero que você seja transformado. Então deixa o livro aqui comigo, porque se eu vender para você vai faltar para alguém que de fato iria dar valor. Né? E esse é a parte do Marcos escritor. Eu acredito que quando nós iniciamos um posicionamento,
a ideia cristalizada de ser eu sou o terapeuta, eu sou o psicólogo, eu sou o empresário, isso não acontece. São faces, são vertentes, são braços de quem de fato nós somos. E esse braço é o braço artístico, maravilhoso, onde tudo começou. E a inspiração é interessante, por quê? Eu acredito que existe inspiração e eu acredito que existe revelação. Como você perguntou sobre inspiração, o primeiro texto real, eu escrevia de maneira genérica. Quando eu sofria, eu buscava uma maneira de conseguir aliviar essa dor. E a forma que eu encontrava para aliviar a dor era escrevendo. E escrevia algumas coisas, porém algo sempre bem genérico. Eu lembro que após o fim de um relacionamento muito longo e às vésperas, né, do matrimônio, eu fiquei perdido. Não sabia mais quem eu era. E esse processo me custou muito caro. E aí, por conta de uma recaída, eu voltei a esse relacionamento. E quando eu voltei para esse relacionamento, eu descobri uma coisa muito dolorosa, que a pessoa que eu amava não existia mais. Esse é o vídeo Recaída? Que você tem, ou não? Esse vídeo já é porque esse vídeo já foi elaborado dentro de uma sabedoria de anos. Nesse momento, sequer eu pensava em ser quem eu sou hoje. E aí eu peguei o meu celular e a minha dor, Alex, era a seguinte, que eu acredito que é a dor de muitas pessoas. A minha dor é porque eu tava do lado de alguém que era a pessoa que eu escolhi. Mas não era a pessoa que eu amava. Mas ao mesmo tempo, foi a pessoa que eu amava. Então eu estava com alguém amando a memória dela. Era como se fosse uma desfiguração. A pessoa que eu amei, ela não existia mais, mas eu continuava com ela, porque ao pensar em terminar, eu sei que quem ia sofrer era a pessoa que ela se tornou. Mas eu não queria que a versão que ela foi sofresse, eu não queria magoar aquela outra versão. Então eu ficava preso. Um sábado de manhã, eu fui trabalhar, entrei no banheiro chorando, e aí veio aquele ímpeto. E aí eu peguei o celular e comecei a escrever, e o texto é inclusive o texto que abre as crônicas. O título do texto é Ela Morreu. Óbvio que isso não é literal, é simbólico. E ali eu escrevi tudo que eu precisava desabafar. E quando eu terminei de escrever, eu li. E quando eu li era o que eu precisava escutar. E o primeiro texto foi, segundo as palavras de Sócrates, foi a minha experiência de maiêutica. Ali morreu Marcos também. E nasceu um outro, que é o que talvez mais lapidado pelo destino, pelas circunstâncias e pela vontade de Deus, fala com vocês. Marcos, olha só, mediante tudo isso que você tem falado, eu tenho visto que sempre há, dentro da tua fala, existe alguma... Parece que sempre há um Reels que você fala a respeito disso. Você tem um Reels que você fala a respeito da morte. E fala exatamente disso. Fala a respeito de uma morte de alguém que não morreu. Sim. De uma morte de apenas de alguém que se foi. Né? Isso, dentro de todo o processo terapêutico, nós encontramos também um significado muito forte dessa despersonalização, de compreensão não só do nosso eu, mas quanto da pessoa também. Dessa história que foi embora e que a gente fica amarrado nas lembranças. Quando você fala a respeito disso, você está falando de algo além de pessoal, algo que foi necessário muito esforço para superar? Como que foi isso? Isso surgiu bons textos? A dor sempre inspira. E há uma frase que diz que a dor é pedagógica, né? As aflições são mestras que não cobram para ensinar. Nós vivemos em uma sociedade onde as pessoas buscam fugir da dor. E quando você foge da dor, você se perde. Porque a dor, ela não é destino. A dor é caminho. De repente, você enfrenta o sofrimento e você foge do sofrimento ou tenta fugir dele, você vai sofrendo muito mais. Quando você encara a dor e olha ela nos olhos, ela vai te ensinar. Ela vai te ensinar a não passar por ali novamente. Quando eu escrevi sobre e usei essa metáfora, o simbolismo da morte, não foi apenas por poesia. Foi porque, ao decorrer desses 30 anos de jornada, eu enterrei muita gente. Eu enterrei o meu pai, eu enterrei uma grande amiga, eu enterrei 2 grandes amigos, eu enterrei muitas pessoas. E todas as vezes que eu ia no velório, eu descobria algo que a cada vez mais se tornava intenso, que era o seguinte: as pessoas com as quais eu me despedi, que morreram, elas morreram. Mas elas não acabaram, porque elas continuariam dentro de mim.
A experiência do fim do amor, ela em detalhes se iguala muito a isso. Porque quando meu pai morreu, eu fiquei esperando no sofá de casa durante meses o portão bater e ele entrar pela porta. Eu sabia que aquilo não acontecia, mas eu esperava. Eu esperava. Eu esperava. Quando você está dentro de um relacionamento onde a pessoa ela deixou de ser quem é a pessoa que ela foi, ou algo que ela fez, de fato, acabou com aquela admiração, com aquela conexão, e vocês se tornam estranhos, você permanece porque você espera aquela pessoa voltar. Às vezes a sensação que você tem é, não, parece a pessoa que eu amo, ela foi fazer uma viagem. É apenas é algo temporário, ela tá assim, de uma maneira temporária, ela vai voltar ao seu ser, ao seu estado normal, né? Ela tá confusa, uma hora ela vai se resolver, ela vai voltar a ser quem ela era. E aí você fica esperando, esperando, esperando. E essa espera, ela gera frustração, porque você não controla o outro. E ao tentar esperar e projetar que o outro faça algo que não está dentro da sua expectativa, naturalmente você vai se decepcionar. É interessante porque é uma frase, um poeminha do Fernando Pessoa, que ele diz assim: nas vésperas de não se partir nunca, ao menos não há de se fazer as malas. Então você, na promessa de ir embora, você não precisa arrumar mala. E aí você fica ali, espera, e aí quando a coisa fica difícil, você fala, eu vou embora. E você senta no sofá. Eu vou terminar. E você passa um pano no quadro dos dois juntos. Eu não aguento mais. E aí você vê vídeos antigos. A promessa, ela não é real. Porque a partida não começa na promessa. A partida começa quando você arruma a mala. E quando você arruma a mala, acontece um fenômeno. Você vai perceber que tem coisa que você quer muito levar. Só que você tem que deixar para trás. Momentos, olhares, conversas. E isso é o difícil, né? É muito difícil. Isso é o que dói. Você lembrou um trecho de um dos escritores que eu mais gosto, Viktor Frankl. Ele foi um prisioneiro na prisão de Auschwitz. Ele diz o seguinte, que existem 3 coisas que são imprescindíveis para o homem entender o seu grande propósito. Primeiro, ele ter um amor. O segundo, ele aceitar o sofrimento inevitável. E o terceiro é ele compreender que existe uma missão que ele precisa desvendar. Ele baseou todo o seu livro, né, Em Busca de um Sentido, baseado nisso. Acreditando que ter um amor, aceitar um sofrimento inevitável, que não dá para fugir do sofrimento, né? A gente muitas vezes, o grande problema, como você falou, as pessoas estão tentando fugir das suas dores, dos seus medos, daquilo que elas precisam enfrentar, e com isso elas se escravizam, né? Baseado nisso, eu também ouvi esses dias e achei interessante, até vi algo semelhante, até quero ver se foi você que falou, você já me... Existe uma citação de Santo Agostinho que ele fala o seguinte, que a gente não ama a pessoa por aquilo que ela é. A gente ama a ideia que nós fazemos acerca de uma pessoa. O amor, ele tá muito mais ligado à ideia que nós fazemos acerca de uma pessoa do que de fato a pessoa é. Porque aqui existem 6 pessoas, né? Aquilo que eu digo que eu sou, aquilo que de fato eu sou e aquilo que você vê que eu sou. E essa coisa, essa ideia, ela faz com que a gente olhe para a vida de uma maneira diferente. E quando você falou a respeito disso, de aceitar esse sofrimento, tem muito a ver com a compreensão ou a ideia que a gente faz da outra pessoa, não é? Também, principalmente em relação ao sofrimento. Essa dualidade ou essa trialidade entre quem eu sou, quem eu penso que eu sou, quem você acredita que eu sou, é interessante. E talvez a resposta para responder o que de fato nós somos ou quem nós somos vem de um poema de Pedro Calderón de la Barca, na qual ele diz assim: eu sei que, se escolher, o homem pudera, ninguém o papel quisera, do sofrer e padecer. Todos quiseram fazer o papel de mandar e reger, sem advertir e sem ver que em ato tão singular, isso é representar, ao pensar que é viver. De uma maneira mais resumida, na linguagem de hoje, Calderón de la Barca está dizendo que se fosse possível todos nós escolhêssemos um papel, todos nós queríamos o papel de mandar e de reger.
ninguém ia querer o papel de sofrer. Mas essas pessoas se esquecem que quando você sofre, você não é o personagem. O palhaço chora, a maquiagem não. É. Que profundo isso, hein? Profundo. André? Não, eu tô só... O André hoje ele quer compondo aqui destilar. as minhas ideias aqui. Bulhões, tem algo que eu gostaria de perguntar para você, que desde quando eu comecei, eu conheci o seu trabalho, isso de alguma forma mitigou algumas conjecturas, né, a respeito de tudo como você enxerga a vida. Eu percebo que você consegue fazer facilmente uma análise, uma analogia do estado do hoje, do consciente, daquilo que do que está acontecendo agora, ou com algo que é fácil ver e trazer para uma dimensão muito mais profunda. E sempre voltando com a questão do amor e com a questão desse processo de desenvolvimento humano. Isso foi trabalhado? Isso você acredita que vem de você? O que você acredita? Ao que você atribui isso? Isso foi trabalhado em mim e por mim. Eu acredito que existem 4 processos naturais da humanidade. O primeiro processo primário é o nosso nascimento. Nós nascemos e vamos crescendo e tudo bem. Só que até que você entenda quem de fato você é, leva um tempo. Geralmente você acredita que você é aquilo que os outros falam, e aí, de repente, você percebe que você não é apenas o que os outros falam, mas você também é um pouco daquilo que os outros não querem. E aí, de repente, você descobre que, além disso, você também é um pouco daquilo que os outros detestam e um pouco daquilo que os outros amam. Só que você ainda está iludido. E, de repente, vem um trauma. A dor, a perda, o dano, o sofrimento. E o sofrimento, ele promove em nós aquilo que, para a filosofia, chama-se despertar de consciência. A caverna de Platão, a Matrix, a maiêutica. Um momento em que, a partir daquele momento, você toma consciência de quem você é. Só que nesse momento você ainda não tem consciência do mundo, você não tem consciência do que você quer ser. Por isso que esse despertar de consciência promove a você a ideia de autoconhecimento. E aí vem as frases célebres, talvez até a de Santo Agostinho: conhece-te, aceita-te, supera-te, né? Cosenate, acetate, superate. Depois desse processo de autoconhecimento, você percebe que você não é aquilo que as pessoas falavam sobre você. Poxa, Bulhões, durante muito tempo eu pensei que eu era uma pessoa sem valor, abandonada. Eu não sou isso. Esse processo de autoconhecimento vai degustando, vai atribuindo a você um outro elemento. E o terceiro elemento é o desenvolvimento. Porque uma vez que eu me conheci, eu não posso parar aqui. Eu preciso me desenvolver. E aí o autoconhecimento proporciona o desenvolvimento pessoal. Se no autoconhecimento eu tomo noção de quem eu sou, no desenvolvimento pessoal eu trabalho quem eu sou para que eu me torne melhor. E aí, em quarto lugar, e eu acredito que é esse o momento em que nós estamos, que não anula todos os outros, eles ainda continuam, mas é o processo de ajudar outras pessoas a serem despertadas. Na metáfora de Platão, quando aquele homem sai da caverna e ele vê o mundo novo, ele quer voltar e resgatar quem está lá. Só que não dá para fazer isso. As pessoas, inclusive, tentam fazer isso quando saem de um relacionamento. Bulhões, eu consigo superar e tornar a minha melhor versão ao lado daquela pessoa? E às vezes não dá. Por quê? Porque a grande chance daquela pessoa ser um dos maiores impeditivos é muito grande, como na metáfora do Platão. Quando eles voltam, os prisioneiros prendem ele de novo. Agarram ele. Então, antes de voltar para ajudar, é necessário que você se ajude. Eu acredito que quando nós nos desenvolvemos, as pessoas que estão ainda presas, elas olham para nós e no começo elas duvidam, depois elas desconfiam, por fim elas depreciam. Morava aqui na rua até esses dias, quem ele acha que ele é? Ó, eu sei quem ele é. Ele não é esse cara, não. Se conhecessem ele, e no fim, quando não há mais o que fazer, quando de fato Deus ele exalta você, a essa mesma pessoa olha e fala: você sabia que eu conheci ele? Você sabia que ele estudou comigo? E, por fim, eu atribuo esse processo a Deus. Eu acredito que Deus ele me chamou, eu acredito que Deus ele me escolheu e, sobretudo, eu acredito que Deus me amou. Porque, às vezes, sendo sincero, como é uma conversa bem sincera, eu sou muito grato
por estar aqui, por ter me tornado uma pessoa relevante, uma pessoa de sucesso, por ter prosperado, por ter construído uma família. Poxa, as chances que eu tinha eram mínimas. Eu morava numa favela, meu pai morreu quando eu era criança, os meus amigos se tornaram criminosos. Então, me tornar essa pessoa é muito mais do que eu pedi ou pensava. Só que, sendo muito sincero, a maior alegria da minha vida é acordar de manhã e lembrar que Jesus me ama. Isso me preenche. Que coisa maravilhosa, né? Isso me completa, isso me inspira, isso me dá força, isso me dá energia. E aí sim, eu consigo uma performance em outra frequência. Não apenas natural, mas sobrenatural. E no sobrenatural, não importa se eu tenho um bom agente. No sobrenatural, não importa se eu tenho uma boa agência. No sobrenatural, não importa se eu conheço alguém, se eu sou bem envolvido, relacionado, se eu tenho um network, se eu tenho isso ou aquilo. Não. No sobrenatural, as coisas acontecem. E acontecem de maneira sobrenatural. Podemos, assim, atribuir também, no caso dos relacionamentos. Quando a gente fala de um relacionamento, você está colocando, e a gente sabe que a primazia de Deus em todas as coisas, aonde nos direciona, aonde nos orienta, aonde nos traz inspiração, aonde nos mostra o caminho, aonde muitas vezes a gente não vê esperança. E no relacionamento é assim, né? Você consegue atribuir também que no meio de tanta dor, quando a busca pelo autoconhecimento, o desenvolvimento, parece que não tem mais o que fazer. A gente sabe que tanto o autoconhecimento quanto o desenvolvimento pessoal, todo esse processo de ressignificar, de trazer uma nova vida, uma nova visão, o que você falou, dentro do processo terapêutico, a gente chama da consciência do eu, da pessoa que passa a ter consciência do seu eu, dos seus limites, das suas potências. Uma pessoa, quando ela conhece isso, ela começa a abrir os seus horizontes. Mas é certo, como o próprio Viktor Frankl, ele diz o seguinte, que existe uma pitada do transcendente, onde as nossas forças, o nosso trabalho vai até ali. E a partir dali, a gente tem que atribuir ao transcendente. Tem que atribuir que ao joelho no chão encontraremos a resposta, ao confiar aquilo que não se vê, que vai ser também uma resposta, né? Depositando nele toda a nossa esperança. Você consegue ver que relacionamentos, já logo entrando no nosso tema, né? Consegue ver que nos relacionamentos, Bulhões, quando a pessoa chega num estado, ela precisa recorrer ao transcendente? Sim, e eu respondo isso com uma frase que inclusive está nesse livro, que é o Elucubrações, que eu escrevi e foi curioso, porque eu escrevi essa frase e mandei, foi a última frase do livro, mandei para a editora e uma semana depois eu tive a resposta dela. E aí, não foi para esse livro, vai para o próximo. E essa frase é a seguinte: como dizer adeus a alguém que você pediu a Deus? Como é que você vai se despedir de alguém que você orou? Como é que você vai dizer até logo para alguém que você queria dizer até mais? Mais para mim, mais para sempre. Então, essa crise emocional, ela sim, sempre tem um elemento espiritual. E a resposta é que, quando for de Deus, não haverá Deus. A palavra diz que a bênção de Deus, ela acrescenta e não traz dores. Se eu acredito que Deus me deu alguém que me faz sofrer, que tipo de Deus é esse? Alguém que me pune, alguém que me maltrata, alguém que me trai, alguém que não me respeita? Quando eu entro dentro desse elemento, é preciso entender que se eu creio em Deus e essa fé me dá base para que eu tenha um relacionamento próspero, abençoado, um relacionamento feliz, eu preciso entender se esse relacionamento ele é compatível com aquilo que eu creio. Quando ele não é compatível com aquilo que eu creio, eu começo a perceber que talvez aquela pessoa não seja para mim e não seja a pessoa que Deus escolheu para mim. Bulhões, você então acredita em predestinações de casais? São ideias diferentes. Se eu chegasse para você e dissesse assim, eu acredito que Deus, lá no início, ele escolhe essa pessoa para ficar com essa, para ficar com essa, para ficar com essa. Se eu falar que eu acredito plenamente nisso, eu não estaria sendo verdadeiro. E se eu falar que eu discordo, eu também não estaria sendo verdadeiro. Por quê? Como Hamlet escreveu, ele disse para Apolônio, não é? Na obra brilhante do Shakespeare, existem mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a nossa vã filosofia. Eu não duvido. Mas o que as pessoas não entendem é que o plano divino é eterno. O plano do homem é temporal. Cronos e Kairos. Exato. Bulhões, como é que é isso daqui? Vou explicar para você.
é o seguinte. Todos nós vivemos o hoje, o agora. Nós vivemos essa página aqui. Então, nós não conseguimos enxergar a página que tem do outro lado. E essa página nem é o hoje. Essa página é o agora. Porque na filosofia do Santo Agostinho, no capítulo 10 do livro Confissões, ele desenvolve o tempo de uma maneira belíssima. Ele diz, passado não existe. Porque como é que o passado? Como assim? Passou, não tem. Amanhã, que é futuro, também não existe. Porque se eu digo, eu vou amanhã, você nunca vai amanhã. Você vai hoje. Aí ele fala, o agora também não existe. Porque quando eu falo agora, o agora virou passado, e aí? E o que eu tô vivendo? E ele fala a importância da percepção. Nós, seres humanos, temos a percepção do agora. Deus é eterno, então Deus ele sabe a primeira, Deus ele sabe a última, Deus ele sabe de tudo. Uma vez eu lembro que eu estava com a minha filhinha e subiu uma formiguinha na parede assim, né? E aí eu botei o dedinho para ela, e aí eu olhei a formiga e Deus falou comigo. Ele diz assim, ó que interessante, você é a formiga e você sempre vê aquilo que está na sua frente. Eu não, eu vejo ali no final, entende? Quando nós entendemos isso, cabe a nós o poder da responsabilidade de entender se aquilo é para nós e se aquilo não é para nós. E aí eu respondo a sua pergunta. Quando as nossas forças se esgotam, quando as nossas energias acabam, quando a nossa esperança vai embora, é preciso utilizar o elemento da fé. Porque às vezes Deus está ensinando a você a depender menos de você e a depender mais dele. Usar menos o seu coração e usar mais os seus joelhos. Parar de esperar o amor do outro e descansar no amor dele. E eu descobri algo muito poderoso. Eu descobri que todas as vezes... Você falou isso na live de ontem. Sim. Eu descobri algo muito poderoso, que todas as vezes que o meu coração foi partido, meu coração só foi curado quando eu senti o coração de Jesus batendo no meu peito. O amor cura. É, exatamente. Olha só, quando a gente fala a respeito disso, eu sou meio suspeito de falar tanto de Santo Agostinho, Tomás de Aquino. Eu acho que eles têm uma visão a respeito dessa questão do amor, de como enxergar o amor, ou como perceber, de ter uma percepção do amor verdadeiro. E hoje nós temos muitas métricas, né? Pessoas hoje virou quase que uma febre, Bulhões, quando se fala de relacionamentos. A gente vê muita gente falando sobre relacionamentos. Pessoas que têm hoje, não menosprezando, tá? Mas que tem o celular na mão, que lê alguns textos teus, que lê alguma coisa e começa a falar sobre amor. Mas verdadeiramente o amor é o quê? Fala pra nós. A gente sabe que o amor, acima de tudo, e é quando a gente olha o amor na sua amplitude, nós não temos como ver o amor a não ser como a essência, que é Deus, o Criador de todas as coisas. A expressão exata de amor nós encontramos somente na bondade de Deus em entregar seu Filho. Mas quando a gente fala a respeito disso, como eu disse a você agora, falei, olha, em alguns momentos a gente sabe que as pessoas estão se desenvolvendo, chega um momento que ela fala, eu não sei mais o que fazer, eu continuo com essa dor, essa dependência emocional. Você falou sobre isso também, sobre a inteligência emocional na sua live. Chega esse momento, eu dobro o meu joelho, eu confio em Deus. Baseado nisso, a gente entende que Deus, na sua misericórdia e graça, ele vai nos socorrer. Não existe uma oração que não seja respondida. Se sim ou não, ele vai responder. Ou talvez ainda não é o tempo, mas ele sempre responde. Mas para você, verdadeiramente, o que é o amor? O amor tem muitas definições maravilhosas. Filosóficas, teológicas, poéticas. Há uma definição, inclusive, que eu gosto bastante, de um poeta brasileiro, que ele diz que a melhor definição de amor não vale um beijo de moça namorada. Então, a melhor definição de amor não resume o que é a experiência de um beijo, de um ato. Leonardo da Vinci dizia que as mais belas palavras de amor são ditas no silêncio de um olhar. Mas, de fato, a definição que, para mim, resume o que é amor, ela é: e o verbo se fez carne. Sabe por quê? Porque quando João ele escreve, ele fala, no princípio era o verbo, ele está falando de uma palavra. E às vezes o amor, no início, ele é uma palavra. Ele é uma promessa. Só que entender que essa promessa ganha corpo, ganha vida, ganha sangue, ganha veias, aí você descobre de fato a essência do amor. Ah, Bulhões, mas beleza, tu tá falando aí de Jesus.
Dá um exemplo mais pra... Mais palpável, né? Pra gente, seres humanos, né? Então, tá bom, eu dou o exemplo da minha filha. Por quê? Porque a minha filha é o quê? A minha filha é o verbo que fez carne também. E vocês também são verbos que se fizeram carne. Vocês não eram nada, mas vocês foram formados e ganharam vida. E aí eu entendo que o amor é uma metamorfose. E o que é essa metamorfose? É você pegar aquilo que é uma ideia simples, como você falou. Quando eu gosto de alguém, eu desenvolvo uma ideia sobre ela. Mas permitir que essa ideia ganhe corpo, em um corpo real. E eu acredito que um amor sincero é aquele amor que eu gosto de você, que eu amo você, que eu desejo você por quem você é, não por aquilo que eu espero. Há uma história belíssima e triste ao mesmo tempo de Michel de Montaigne. E Michel de Montaigne era muito amigo de um escritor fabuloso chamado Etienne. E o Etienne morreu, Etienne Laboessière, ele morreu de disenteria, que tragédia. Jovem, né? Morreu. E o Michel de Montaigne sentiu muito a perda do melhor amigo. E uma vez perguntado a ele, por que você o amava tanto? Ele respondeu em francês. E eu fiz questão de absorver essa fala em francês para não perder o impacto. E ele respondeu, parce que était lui, parce que était moi. Eu o amava porque ele era ele. Ele me amava porque eu era eu. Então eu acredito que se você me perguntar o que é o amor, sobretudo, é aceitar quem o outro é. E aceitar, inclusive, que esse outro pode não aceitar quem eu sou. Agora, amar é uma outra questão. Eu tenho um exemplo, e esse exemplo é meu, né, de Marcos Bulhões. Eu sempre utilizo essas frases porque eu acredito que todo método precisa ter validação. E não é apenas frases arbitrárias. Eu levei 30 anos para aprendê-las e entendê-las. São coisas diferentes. E eu acredito que o amor, ele é um lugar. O amor, ele é esse lugar. Quando você ama uma pessoa, você entra nesse lugar. E você convida a outra pessoa para entrar nesse lugar. As pessoas falam, pô, eu sofro por amor. Talvez você não sofra pelo amor. Você sofra pelo amar. Porque o amar, inclusive, ele é unilateral. Existem muitas pessoas que amam sozinhas. E aí vem a célebre frase, minha também. Quem ama sozinho, né? Quem ama por dois sempre sofre sozinho. Então, ao invés de você entender o amor como o sentimento que você tem pelo outro, entenda que o amor é o sentimento mútuo, coletivo. Onde eu faço, mas eu também dou espaço para você fazer. Onde eu quero, mas também dou espaço para você querer. Eu acredito que esse é o amor, é uma sala que ambas pessoas, que podem ser estranhas, entram para se tornarem íntimas e para enfeitá-las. O problema, Alex, é que às vezes, quando esse amor ele se vai e uma das pessoas parte, vai embora, a outra fica ali e continua, mesmo sozinha e isolada, na expectativa que aquela volte. E aí ela transforma aquele lar que foi belo em uma prisão. Uma prisão de porta aberta. Porque ela que você fala muito sobre, principalmente essa parte, né? Sofrer por amor, né? Que o amor, que quem já passou por um relacionamento, né? Sim. Sabe como que é difícil a questão de superação, tanto para quem foi, né? Até para chegar nesse momento dessa partida, né? Eu achei interessante que você falou que você escreveu as palavras que você precisava ouvir. Sim. Né? Tipo, eu acho que é a forma, a gente acredita em Deus, sabe que Deus fala com a gente, né? E sabe também como enganoso é o nosso coração também, né? E perverso. Nesses momentos, e perverso nesses momentos de... Deixa eu arrumar meu microfone aqui. Nesses momentos tensos, né? Dessas discussões. Para quem tá no momento assim, que tá nos ouvindo aqui, né? Que tá passando por essa dificuldade, né? Tanto para ficar quanto para partir, né? Qual que é esse momento que o casal ele deveria realmente pôr na balança para chegar numa decisão assim? É o momento de partir? Né? Sim, Qual é o momento de partir? Porque tem tanto para quem fica como para quem vai. Sim, e essa pergunta é muito dolorosa. E na maioria das vezes, quando você se faz essa pergunta, às vezes você já tem a resposta. Mas eu acredito que o momento em que você se pergunta até onde lutar por um amor, até onde existe batalha, até onde o outro está lutando por você, até onde ambos lutam, mesmo sem força. Pode ser que uma parte da relação está lutando com 80% e a outra está lutando com 20%. Aí às vezes está lutando com 90% e a outra também está lutando com 10%. Às vezes 99% e a outra está lutando com 1%. Por quê?
Porque embora esteja difícil pro outro, porque a gente não sabe os bastidores de uma relação. A gente não sabe o limite que cada um suporta. Exato. Né? E poxa, Alex, às vezes você vê uma mulher, ela chega pra você e fala, cara, não quero mais o meu marido. E aí você fala, poxa, mas você tem que ficar com seu marido, é bíblico. E isso, né? Tem os seus filhos. Não separe, não. Mas você não sabe o que aquela mulher passou naquele relacionamento. Você não sabe o que aconteceu nos bastidores. Você não sabe o quanto ela perdeu dela própria ali, naquele lugar. Porque quando nós damos conselho baseado nas nossas expectativas e nas nossas experiências. Então, se eu chego nessa mulher e falo assim, não, continua com ele. Eu não sei o que ela passou. Eu não tenho elemento pra falar isso. Quando um cara ele chega pra você e fala, cara, eu acho que eu vou terminar meu casamento, pô, vou ficar sem meus filhos, vai ser doloroso. Para um homem, ele chegar a cogitar ficar longe dos filhos, um homem, não um moleque, não um garoto, né? Não um covarde. Ele já enfrentou muita coisa psicologicamente, né? Exato, ele já enfrentou tudo, entende? E a partir do momento que ele enfrenta tudo, ele avaliar aquilo é por quê? Porque aí sim, e aí eu respondo, até onde lutar, até onde a luta. Porque se o outro não luta, não há luta, é massacre. Você apanha sozinho. Então não existe mais luta, você tá lutando sozinho, você tá conversando sozinho, você tá se entregando sozinho, você é o Don Quixote do século XXI. Don Quixote lutava contra moinhos de vento e você tenta um amor imaginário. Eu acredito que é a hora de partir quando você olha pro lado e você não enxerga um parceiro, você enxerga um rival, você enxerga um estranho, você enxerga alguém que não te enxerga. É muito interessante isso, do jeito que você tem apresentado, Bulhões, porque esses dias eu estava lendo um artigo, acho que, eu não me recordo, falava sobre o estado dopaminérgico de questões de relacionamento e até mesmo como que cada um se colocava dentro da relação. E eu achei muito interessante uma ilustração que o autor desse livro ele faz, que ele fala o seguinte: imagine duas personalidades completamente diferentes. Elas têm o seu modo de ver, o seu modo de agir, o seu modo de pensar. São dois, ambos, totalmente diferentes. E eles começam primeiramente, né, de uma maneira primária, com uma paixão enlouquecedora, aonde os arrebata e eles vivem intensamente essa paixão. Mas chega um momento em que esse estado ele diminui, a paixão diminui, que a gente sabe não só filosoficamente falando, mas também quimicamente, sim, né? Chega um momento que essa paixão ela diminui para dar espaço a algumas decisões, sim, alguns posicionamentos. E o livro, essa ilustração, ele diz: duas personalidades distintas fazem com que a paixão aconteça e dessa paixão surja um amor, como uma criança, como uma gestação. Esse amor, ele vai ser alimentado, cuidado, protegido, batalhado, blindado para que ele nasça, venha crescer e se desenvolver como uma criança. Do mesmo modo que é lindo ver, eu me recordo dos meus, né? Eu tenho uma menina de 24 anos, a Rebeca, e o Murilo de 17, já são grandes, né? Eu via só pequenininha, eu me recordo, me vejo cuidando da minha filha quando era pequenininha, todo aquele cuidado que nós temos, porque a gente tem um zelo, a gente tem uma super proteção que muitas vezes é até exacerbado. A gente precisa muitas vezes, né, alguns escritores dizem, é necessário sentir a frieza do joelho no chão, aquela coisa de ralar para compreender, sim, a levantar. Tudo isso vai trazer maturidade, vai fazer com que a criança cresça. E ele diz que nesse livro, né, essa ilustração, diz que esse amor que surge após uma paixão desenfreada, ele começa a dar os seus primeiros passos como uma criança, cheio de defeitos, não compreendendo a vida, fazendo muita bobagem, mas ele precisa de duas pessoas, como aquela criança, esse amor como uma criança, duas pessoas olhando na mesma direção, vivendo uma mesma visão, se muitas vezes abdicando da sua vontade, olhando nos olhos do outro, falando, olha, isso não é o legal, mas eu estou junto e nós vamos junto fazer com que esse amor cresça e desenvolva e não seja uma pessoa ou outra, mas que seja a construção de algo que ambos não viveu até agora. Sim.
você consegue ver que o amor também é essa construção que, por mais como você falou, chega uma hora que a gente sabe que a pessoa, ela mais do que ninguém, ela sabe o que ela vivenciou, né? Ela sabe as dores, ela sabe aonde faz com que a insônia bata e tire o seu sono. Mas você acredita também que o amor, ele precisa dessa abdicação, essa dedicação de eu abro mão do meu modo de ser, você abre muitas vezes a sua mão do seu modo de ser para a gente construir algo novo, único? É interessante porque quando você faz essa pergunta, eu lembro de uma pergunta que eu acredito que foi a pergunta que mais me fizeram, principalmente nos últimos anos, né? A galera já sabia que eu era escritor, já me conhecia, já tinha 1 milhão de seguidores. E a galera falou, poxa, agora você vai ser pai. O ápice da experiência humana, né? Qual o maior código de se tornar pai? Eu ficava caçando na minha cabeça. Mas eu não tinha muita necessidade de aprovação. Então, às vezes eu ficava até enfadado dessa pergunta. Mas um dia a minha ficha caiu. E eu descobri, sendo pai, que o amor ele não nasce. O amor ele é gerado. Há uma diferença absurda. Quando perguntavam para Sócrates, você acredita que todo mundo consegue despertar? Né? Que todo mundo consegue passar por esse processo que ele denominava de maiêutica, que em grego é parto, a mãe dele era parteira. E ele dizia assim, eu vi tudo na minha vida, eu só não vi uma coisa. O quê? Uma mulher que não estava grávida dar à luz. Então, o amor, para nascer, ele precisa ser gerado. E aí sim, vem a paixão. Um olhar, um toque, um gesto e fecunda esse ambiente. E agora ambos vão fazer a manutenção, a experiência. E a gestação é maravilhosa, né? Você vê a barriga crescendo, você se comunica, você sente. E aos poucos você vai fazendo parte daquilo. Então eu acredito de maneira plena que esse amor, como do corte que viralizou, e o corte do O Amor Morre, ele bateu mais de 20 milhões de visualizações. Coisa incrível, né? Surreal, né? Surreal, triste, mas eu tenho esperança, porque toda dor é um despertar. Então, se o amor é vivo, o amor nasce também. E aí sim vem a manutenção da qualidade desse amor. E o ponto que você colocou de abrir mão, esse abrir mão, quando você ama, ele é diferente. Sabe por quê? Vamos lá. Ele não é pesado? O amor é sacrificial, certo? E às vezes não vai ser leve. Então vai ser pesado? Vai, às vezes é pesado. Só que, sobretudo, é prazeroso. Tem coisa que é pesada e é prazerosa. Hoje mesmo eu levantei quase 200 quilos num leg press. Aquilo é muito pesado, mas é extremamente prazeroso. E aí sim, quando você tem alguém do seu lado que faz o mesmo por você, essa troca se torna muito mais agradável. Eu vou utilizar um desses elementos, que é a fidelidade. A fidelidade, para muitas pessoas, é um sacrifício. Caraca, tem que ser fiel. Outros, inclusive, até esqueceram isso. Nem sabem isso, nem tem isso como valor, né? Exato. Com certeza. Mas a fidelidade, ela não deve ser um sacrifício. A fidelidade, ela não deve ser obrigação. A fidelidade deve ser um prazer, um privilégio. Não é aquele pensamento, é chato, é sofrido para mim ter uma pessoa e ter que dizer não para todas as outras pessoas. E aí fica a sombra de tentações e de pensamentos e de aplicativos. Não. É olhar para a pessoa que está do seu lado e ao invés de você sofrer porque você não vai ter mais nenhuma das outras, é agradecer porque nenhuma das outras é como ela. Porque quando a gente ama alguém, essa pessoa se torna única no mundo. O Pequeno Príncipe, quando ele encontra a raposa e ela dá aquela frase belíssima para ele: se você me cativar, você será para mim único, mesmo com milhares de outros garotos no mundo. Então, quando você toma a decisão de abrir mão de todas as outras pessoas porque você escolheu uma, é um sacrifício. E no mundo moderno é um sacrifício tolo. Porque se eu posso ter qualquer um, por que eu vou ter apenas um? Mas esse pensamento, no fundo, é vazio. Porque se você é de todo mundo, você não é de ninguém. Mas se você se permite ser de alguém e com alguém, você pode não ter o mundo inteiro, mas você tem uma pessoa que importa. E para essa pessoa que importa, você é o mundo dela.
Isso é amor. Meu Deus do céu. Esse negócio é corte de milhão. Vocês podem se preparar. Mas olha, Marcos, é interessante, né? Quando a gente fala a respeito, cara, eu vejo uma sensibilidade, uma coisa assim que é construída dentro dessa narrativa sua. E a respeito do amor, a respeito de como que a gente pode olhar para o ser humano. Você quer descobrir, né, como é que eu faço isso? Pô, me dá o código aqui, pô. Me dá o código pra gente. Vou te contar. Assim, sendo muito sincero, eu fiz a faculdade de psicologia até o 7º semestre. Na verdade, faltavam 4, né? Porque eu entrei no 7º semestre e aí eu tinha 2 opções. Ou eu continuava o curso e desistia da minha carreira, ou eu continuava, ou trancava o curso e continuava com a minha carreira. E eu amava estudar. Amava. Eu lembro uma vez, estava contando até ontem isso para minha esposa, eu lembro uma vez que nós estávamos numa aula de neuro, e aí tinha uma pergunta, né, sobre o caso HM e a perda da memória, não é? Aquilo ali era, para mim, quando eu escutei a aula, primeiro eu achei um pouco engraçado, porque falaram assim, vamos retirar o lobo occipital e aí ele não tem mais convulsão. Ok, tentativa e erro, né? Cobaias. E aí ele também não teve mais a memória. Então ele só vivia o agora e depois ele esquecia. E aquilo pra mim foi poético. E aí eu lembro que no dia da prova, a professora passou a prova, eu respondi as questões. E pra mim era muito gostoso, então não era tão difícil. Mas também porque eu estudava bastante. Estudava porque também eu tinha prazer naquilo. E na hora da resposta, né, a resposta era Lobo Hospital. Eu escrevi um poema e mandei pra professora com a resposta. E eu fiquei olhando. E aí na hora que eu lembro até hoje, ela olhou, né? Ela tava, ela já era uma senhora muito respeitada, uma belíssima professora, magnífica. Aí ela pegou a minha folha, certo. Aí quando chegou no último, eu lembro até hoje. Ela olhou, ela viu que a resposta era grande. Aí na hora que ela começou a olhar, ela aproximou e ela fez assim, ó. E fechou os olhos. Aí ela, Marcos. Eu falei, opa, eu não sabia. Eu acho que era o 3º semestre, 4º semestre. Eu pensei que ela me dá uma bronca. Ela falou pra assim: isso é belo. Aí ela exatamente falou: isso é belo. Você me permite levar pro conselho? Eu quero mostrar isso pra todos os professores. Isso daqui é belíssimo. Isso daqui é magnífico. Então eu tinha tudo pra continuar. Mas o meu coração tava na minha carreira e no meu propósito. Então abri mão e não doeu muito. Dói mais agora, né? Que eu falo, caraca, isso era tão bom. E agora eu tenho menos tempo, né, que isso. Mas é uma promessa que eu fiz a mim, que logo mais eu vou voltar, vou terminar o meu curso por paixão, né? Por gratidão. E dentro, né, desse contexto, aí vem o segredo para conseguir, dentro daquilo que eu escolhi, ter essa facilidade, né? Essa leveza. É porque, Alex, eu descobri uma coisa. Deus, ele nos usa, eu acredito nisso, certo? Acredito de maneira poderosa. Isso daí é óbvio. Só que eu descobri um outro caminho. Eu não queria ser o cara que era usado por Deus, sabe? Não sei se vai fazer sentido pra galera. Eu sei que muitas pessoas falam, né? Senhor, usa-me, usa-me. Você era um Jonas? Não. Que tentou fugir? Não, pelo contrário. Usa-me. E eu também, às vezes, oro assim. Antes da gente começar o podcast, eu fiz uma oração, Senhor, me usa, me inspira, me dá as palavras certas, e aí esteja comigo. Mas eu não queria só ser usado. Eu queria me relacionar com ele, sabe? E aí eu descobri que quando você entende que Deus ele propõe para você um relacionamento, você busca. Só que quanto mais você busca, você percebe que além do relacionamento existe uma outra coisa, que é a intimidade. E o fato de eu ter intimidade com o amor, e consequentemente ter intimidade com as palavras, e consequentemente com as ideias e com a sabedoria, na minha cabeça, na minha ideia, é fruto natural de ter intimidade com Deus. Com o Deus do amor. Esse é o segredo. Eu lembro durante o curso de teologia, né? O pastor tinha falado muito sobre Santo Agostinho, né? Daí que eu conheci ainda, né? Heaven Hill. E falava assim que Agostinho, ele comentava: quanto mais ele conhece a Deus, quanto ele mais ama a Deus, mais ele se conhece.
Sim. E quando mais ele se conhece, mais ele ama Deus. Exatamente. Que é uma troca literalmente poderosa, isso. Esse é o desenho que tá na minha cabeça, é isso. Por quê? Porque aí talvez, longe de mim querer corroborar ali, completar a frase do Santo Agostinho, não. Mas é porque acontece um fenômeno. E qual que é o fenômeno? Com o tempo você fica parecido com ele. E aí tem uma história. Essa história eu só contei em um programa até hoje. Eu me senti à vontade de contar aqui. E aí tem uma história de um missionário chamado David Livingstone. E ele começou a fazer missões e foi aclamado e teve um impacto, um poderio gigantesco e morreu. Anos depois, um grupo de missionários foi na mesma região, na África, fazer a missão. E quando chegaram lá, na mesma aldeia que David Livingstone havia pregado, começaram a pregar e falar sobre Jesus. E começaram a falar, Jesus, ele é amoroso. Jesus, ele é doce. Jesus, ele perdoa. E aí começaram a contar a história de Jesus, como ele tratou uma pecadora, como ele aproximou os discípulos. Quando João tentou abraçá-lo, ele deixou, e João escutou o coração dele batendo. E no meio da pregação, os nativos falaram, calma, nós conhecemos ele. E aí eles escutaram e falaram assim, alguém fez o ministério, alguém trouxe Jesus a eles. Fez um bom trabalho aqui. Exato, eles sabem quem é Jesus. Só que aí os nativos foram além e disseram, ele esteve aqui. Eles. Opa! Quem? Jesus. Jesus? E ele mesmo. Ele não é esse moço aí que você falou, que é amoroso, que é compassivo. É ele mesmo. Eles falaram assim... Aí bugou a mente do pregador, né? Ele falou, isso daí não tá nas escrituras. Vai que Jesus uma revelação nova daqui, ali, né? Não é assim? E aí, para o choque desses missionários, eles falaram, nós temos uma foto dele. Aí falaram, não, agora nós queremos ver. Agora nós queremos ver. E aí trouxeram a foto e quando mostraram a foto, era a foto de David Livingstone. Ele foi tão parecido com Jesus que as histórias se confundiram. A primeira vez que eu li esse livro, eu tava indo trabalhar e eu chorei por 30 minutos. Sabe por quê? Porque naquele momento eu entendi que desejar ser um homem de sucesso é nobre. Desejar ser uma referência é nobre. Desejar ser tanta coisa tão nobre. Mas naquele momento eu percebi que tudo isso era nada perto de se tornar parecido com ele. Esse é o segredo. Eu tenho nem pergunta, mas... É isso aí, cara. Sabe, eu vou dizer pra você que quando a gente fala de relacionamento, a gente fala de ter uma compreensão de vida e com Deus de uma maneira diferente. Você falando isso, você me lembrou de uma história também que eu quero aproveitar. Vi que seus olhos lacrimejaram aí. E o coração queima, né? O coração queima. Eu me recordei de uma história que gostaria de, com certeza, contribuir para você também, que de alguma forma vai fazer muita relevância. Havia um missionário na região da Islândia e mesmas coisas. Trabalho, uma dedicação, casou muito novo, foi junto com a família, viveu, serviu durante 40 anos. E um tempo muito remoto, onde eles precisavam, não tinham avião, não tinham nada, eles precisavam voltar de navio. E a viagem de retorno do navio demorava cerca de 3 meses, era muito tempo para o retorno. Mas durante muito tempo, enquanto eles faziam esse trabalho na Islândia, eles se comunicavam com as pessoas, com as igrejas, mandando cartas, falando de todo o trabalho. E depois de 40 anos de trabalho servido, amando, salvando pessoas, trazendo, levando esperança, gerando significado na vida das pessoas, levando salvação, elas retornam, elas tomam a decisão de voltar embora para o seu país de origem. E quando eles saíram da ilha, muita gente foi lá acompanhando eles e dando e acenando e tal. E agora eles estão indo embora e eles todos felizes, acreditando também que quando eles chegassem na terra deles, na terra natal,
Quando eles chegassem no país deles, depois de 40 anos, servindo a um outro país, eles teriam uma grande recepção. Eles conversavam e ficavam imaginando como que vai ser. Será que tem balões? Será que tem muitas pessoas no porto? Estão esperando nós, isso e aquilo. E passou meses. E, de repente, há cerca de um dia para esse navio ancorar, eles começam a chegar os primeiros avisos e, de repente, eles olham de longe. Vem muitos balões, muita gente. Eles falaram, imaginaram, falaram, pronto, do mesmo modo que a gente desenhou, do jeito que nós desenhamos na nossa mente, essa é a nossa recepção. Vamos ser recebidos com calor, com amor depois de todo o trabalho. Chegando próximo, de repente, quando eles começam a avistar, eles veem que os balões estão no chão, que não há pessoas mais acenando, que o navio ancora, eles descem e não havia ninguém recepcionando. 40 anos de serviço prestado a Deus, servindo, amando, levando esperança, aquecendo corações. Eles exalavam essa presença com Deus. Ele chegou, depois de 40 anos de serviço, ele ficou muito decepcionado. Em uma das suas orações, enquanto ele estava na casa, ele viu, a esposa viu ele já velhinho, orando, de joelhos dobrados, falando, mas servimos há tanto tempo. Chegamos na nossa casa e não teve nenhuma recepção. E durante 3 dias eles oraram pedindo a Deus para entender o que aconteceu. E numa das viradas da noite, algo singular aconteceu. Não foi para ela somente, mas também para ele. Enquanto eles adormeciam, uma resposta serena, doce e tranquila diz: mas você ainda não chegou em casa. Você não chegou. A sua festa está guardada. O seu lugar está preparado. Porque você não chegou em casa. Quando eu vejo história como Livingstone, como história como essa, enche o nosso coração de saber que as adversidades dessa vida não se comparam. Não se compara ao que vem. Não se compara. E muitas vezes a gente se limita a sofrer o suficiente nessa vida, falando e perguntando por quê. A gente não entende que tudo nessa vida é passageiro. Sim. Que as coisas vêm e vão, e o aprendizado é o extrair realmente daquilo que é importante. Você mencionava ainda, quando você falou a respeito do amor, a gente não tem como olhar de uma maneira diferente. Sabe, muitas vezes a gente espera reações das pessoas, a gente espera que as pessoas façam, que se entreguem, e muitas vezes isso não vem. E o coração da pessoa começa a cada dia a ficar mais machucado, ferido. Quando a gente entende isso, que do mesmo modo que esse amor de Deus acerca da eternidade para nós, eu consigo entender, e eu queria saber se você comunga dessa mesma ideia, que desse mesmo modo Deus também tem alguém especial. Do mesmo modo que há essa ideia da espera de um dia tudo isso que é dor e sofrimento simplesmente acabar, porque essa é a promessa. Não é uma promessa simplesmente teológica. Sim. É uma promessa do próprio Deus. Sim, sim. Mas existem pessoas que estão com o coração machucado, sofreram, se arrebentaram em pessoas que não compreendiam, que simplesmente abusaram, que fizeram com joguinhos. Esses dias atrás eu recebi um encaminhamento de uma mulher falando que eu fiz um vídeo falando sobre um homem de alto valor. Ela falou, eu espero desde os 14 anos, eu tenho 76 e eu nunca encontrei esse homem. É uma mulher que, por mais que ela tenha uma percepção errada acerca de si, ela está esperando o amor. E o que dizer para uma pessoa dessa? Fala para mim, mulher. Dizer a ela que o amor que ela tanto procura estava no espelho que ela não olhou. Pô, Bulhões, mas é uma senhora. Então eu falo com doçura.
O amor que a gente tanto procura no outro, não tá no outro, tá na gente. Quando você termina uma relação, quando você se separa, não vá atrás de ninguém. Experimente aquilo que eu chamo de modo caverna. Um animal ferido, quando tá ferido, machucado, ele se retira. Ele busca abrigo. Por quê? Porque ele tá fora de combate. Aquele momento vai ser crucial para ele se recuperar, para ele cuidar dele mesmo, para ele fechar as próprias feridas. Elias, quando estava em crise, foi para uma caverna. Jesus, em crise, Getsêmani. Os momentos de crise são momentos de criação. Os momentos de crise vão levar você para um isolamento. E esse isolamento não é solidão, não é abandono, não é rejeição, não. É um lugar em que você vai ficar sozinho. E sozinho você vai cuidar das suas feridas sozinho. E você vai se recuperar. E a partir daquele momento você vai olhar para si. E você vai perceber que quando você precisou ser salvo por alguém na frequência terrena, quem puxou a sua mão foi a sua própria mão. A partir desse momento, você descobre que alguém aqui fez algo por você. Aí você se apaixona. Aí você olha nos olhos que estão no espelho e você diz: eu não posso perder essa pessoa. Eu não posso perder esse sentimento. Eu não posso me esquecer de quem eu sou. Eu não posso virar as costas para mim mesmo. Quando você toma a decisão de se amar, através desses hábitos, dessas práticas de amor próprio, você, de repente, agora tem uma régua. E aí, quando alguém chama você para sair, alguém quando... Ah, não, vamos ali, vamos fazer isso, vamos tomar um vinho, depois vamos para minha casa, você olha, analisa e você fala: um vinho, um rolê, uma transa. Se eu ficar em casa, eu vou tomar um vinho, vou ler o meu livro, vou assistir minha série, vou assistir a aula do método FB. Quer saber de uma coisa? Tá sozinho é muito mais vantajoso, porque eu tô sozinho, mas eu não tô solitário. Eu não tenho ninguém, mas eu não tô abandonado. Eu não tenho um amor para a minha vida, verdade. Mas eu me tornei o amor da minha vida. E quando você descobre e vive isso, vai dando uma preguiça de sofrer por alguém. Eu tava até vendo uma frase hoje que fala assim: Jesus mandou a nós nos amarmos os nossos inimigos, né? Amar os nossos inimigos. Sim. Aí o fulano fala assim: por isso que eu resolvi me amar em primeiro lugar. Nossa, porque eu sou o maior inimigo que eu tenho, né? Todo momento eu tento me sabotar, a não viver os sonhos que eu tenho para viver, a conquistar as conquistas que eu tenho para conquistar, né? Eu acho que tem um pouco a ver com essa questão de você olhar realmente no espelho, né? Sim. Você se enxergar. Sim. E eu acho que a maior dificuldade de todos para encontrar o verdadeiro amor é você realmente se enxergar, se olhar e realmente se amar. E você precisa... E aí vem o medo, né? Ah, Bulhões, mas eu não vou gostar daquilo que eu vou ver. Eu sei. Mas eu não vou sentir orgulho daquilo que eu vou ver. Eu sei. Porque você vai estar vendo uma pessoa que foi abandonada. Ah, Bulhões, você falou que eu nunca fui abandonado? Foi sim. Mas quem abandonou ela foi você. Então, pega ela de volta. Cuida dela. Cura ela. E aí vem a grande questão. Eu acredito, Alex, de maneira poderosa, que sim, nós atraímos as pessoas através do nosso comportamento, da nossa postura, de diversas frequências. Só que quando você toma a decisão de ser esse tipo de pessoa, a probabilidade de você encontrar a pessoa certa, ela é muito maior. Eu chamo isso de escala de relacionamento. Você tá ali repetindo padrões, relacionamentos tóxicos, relações abusivas, e de repente alguma coisa muda. E por que mudou? Porque você tomou a decisão de se amar e de se priorizar. E aí acontece algo maravilhoso. Quando você se relaciona com alguém e você é uma pessoa carente, a pessoa sabe que você é. E ela olha pra você e diz assim, ela pode não falar, mas ela olha pra você e diz assim, essa daí aceita qualquer coisa que eu fizer. Esse daí, se eu pisar nele, ele não termina comigo. Essa ideia revela duas coisas. Primeiro, você escolheu a pessoa errada. Porque se uma pessoa ela cogita uma competição, né? Uma coisa Exato. tão... Uhum. Se ela cogita a possibilidade de pisar em você, né, de fazer você sofrer para ela se sentir melhor, para ela se sentir maior, a mais bonita, o mais bonito, aí temos o primeiro problema. O segundo problema, se a pessoa sabe que você não tem coragem de ir embora, ou que você não vai embora, ela vai fazer o que quiser. Quando a pessoa olha para você, ela fala assim, opa, esse cara é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele sabe ser feliz sozinho.
Porque eu entro no perfil dele, ele não tá postando porcaria, ele tá postando, o cara lê, o cara treina, o cara se cuida, o cara valoriza a família, o cara investe tempo de qualidade desfrutando. Ela, essa mulher é incrível, até business a mulher entende, e é uma mulher de sucesso. Então quando você olha essas pessoas, você fala, ao invés de você olhar e falar assim, o que eu fizer essa pessoa continua. Pelo contrário, você olha e fala, eu não posso perder. Por quê? Porque esse tipo de pessoa não está em extinção, não. Bulhões, os homens certos estão em extinção? Não. As mulheres certas estão em extinção? Não. Mas eles estão em prateleiras diferentes. E para você enxergar para eles, não basta olhar para cima. É preciso que você suba o seu próprio nível. Por isso se ame em primeiro lugar. Exato. Eu gostaria que você falasse para mim. Até separei aqui, ó. Vamos lá. O nosso tema. Quando o amor é verdadeiro? Falamos um pouco sobre isso. Mas quando é verdadeiro? Quando a gente atribui esse amor, de fato é verdadeiro. Conseguimos ter a métrica disso? Eu sei que você deu muitas nuances aqui, fez muitas conjecturas que convergem para isso. Para quando o amor é verdadeiro, ele tem alguns posicionamentos. Mas como que nós conseguimos ver quando o amor é verdadeiro? Dentro de uma relação. Talvez tem pessoas que estão aqui, Bulhões, que estão numa dúvida. Será que o amor dessa pessoa é verdadeira por mim? Será que o que eu sinto por ela não é uma carência, não é uma dependência? Eu sei que estou complicando a pergunta, né? Trazendo uma amplitude para a pergunta, né? E assim também, consequentemente, para a resposta. Mas tem pessoas que se perguntam, será que é carência? Será que é um amor verdadeiro? Será que de fato eu amo? Será que de fato ela ama? Fala para nós. Eu acredito que o amor é verdadeiro quando eu não preciso do outro, mas ainda assim eu quero o outro. E é interessante, porque embora eu não precise, eu tenho uma necessidade enorme. Eu não preciso, porque eu seria feliz sozinho. Porque eu ia continuar fazendo as coisas que eu faço da mesma maneira. E sentiria prazer em fazer essas coisas. Treinar, caminhar, investir, faturar. Eu continuaria. Mas ainda assim eu tenho a necessidade dela. Seria o ir no cinema do seu vídeo? Vá pro cinema. E essa necessidade ela é diferente. Por quê? Porque essa necessidade não é uma dependência. Certo? Então como é que funciona? Quando eu tomei a decisão, né, de amar alguém, porque o amor é uma decisão também. O amor não é, ai, Bulhões, eu tava ali, esbarrei, amor à primeira vista. Não, amigo, você é carente, projetou todos os relacionamentos que deu errado, os filmes de Hollywood que você assistiu, falou, achei meu príncipe encantado. Aí, de repente, você vai conhecer o príncipe encantado, amigo. Ele tá com uma tornozeleira eletrônica. Tá entendendo? Busca de mandado e apreensão. Não, Bulhões, ele é o príncipe encantado. É um gadão, né? Vamos lá. Foi porque eu achava que minha vida era incrível. Só que quando eu tava ao lado da minha esposa, era ainda melhor. Então, o amor não se torna uma fuga. O amor se torna um ponto de encontro e um ponto de potencialização de ambos. Não como é bom quando tem esse sentimento, né? É maravilhoso. De estar perto, se sentir ainda mais amado e amar. Tu sabe que essa parada de estar perto, ela me lembra uma frase que eu acho ela deliciosa. E essa frase, ela diz exatamente assim, né? Amizade é quando o silêncio não incomoda. Amor é quando o silêncio é cômodo. Eu acho isso belíssimo. Porque existe a diferença do silêncio do desprezo e do silêncio do acolhimento. Silêncio do desprezo é aquele que você tenta, faz e a pessoa ignora. E, na minha opinião, humilde opinião, eu acredito que isso às vezes dói tanto ou até mais do que uma traição, você sabia? Porque ali o que existe não é só a mentira, né, ou o engano. Ali existe uma falta, não só de consideração, mas uma falta de humanidade. Porque a pessoa olha pra você, ela olha pra baixo, te mede. Você tenta, ela... Isso pra mim é muito doloroso. Então, quando há esse silêncio de desprezo, a relação ela tá destruída. Quando o silêncio... E olha só que interessante, silêncio também.
Só que o silêncio é o silêncio do carinho. É o silêncio de dois olhos se encontrando, de duas mãos se abraçando, sabe? Então, quando o silêncio não incomoda. Mas aí vamos lá, não vou responder, não vou fugir da sua pergunta. É que como você é um homem, vocês, né, são homens sábios, muito inteligentes, eu não iria perder a oportunidade da gente trocar tanta coisa. Mas sendo bem direto na sua pergunta, como é que eu sei que é amor de verdade? Em primeiro lugar, quando eu olho pra mim e me pergunto, por que eu escolhi essa pessoa? Primeiro ponto. Se eu escolhi essa pessoa para fugir de uma necessidade, porque eu tenho medo de ficar sozinho, aí eu entendo que talvez não seja amor, seja dependência emocional. Coapego, carência afetiva, perfeito. Se eu escolhi essa pessoa porque ela é muito bonita, porque ela é muito gostosa, porque ele é muito gostoso, aí talvez não seja amor, seja desejo, não é? Ah, não, eu escolhi essa pessoa porque algo conectou comigo e foi aquela coisa intensa. Então talvez não seja o amor, seja uma paixão avassaladora. Então, como é que é amor de verdade? É porque eu não precisava dessa pessoa. Mas a minha vida com ela ainda é melhor. Ao ponto de respeitar a individualidade dela. E confiar nela. E aí eu não preciso ficar fuçando o celular dela, não preciso ficar, onde é que você tá? O que é que você tá fazendo? Quem vai com você? Por quê? Porque eu sei que ela tá comigo porque ela quer, não porque ela precisa. E se ela quer estar comigo, ela não quer estar em outro lugar. Por isso, o amor, ele fica muito mais leve. E olha que coisa interessante, conforme o tempo passa, os meus clientes, a depender da idade, quando eles falam de relacionamento, sabe o que eles procuram? Não são coxas torneadas. Não é um abdômen definido. É paz e leveza. Todo homem busca paz, né? E não é só homem que busca paz, né? Claro que não. As mulheres também buscam paz. Exato. As mulheres estão cansadas de relacionamentos que são tão superficiais, Tóxicos, né? aonde simplesmente dura uma noite, uma semana. Ah, mas aí, ó, aí vai uma encontros. opinião minha. A galera quiser me cancelar, cancela. Tô nem aí, não. Galera, pô, eu sei que tem gente que faz curso de atração, vende essas paradas. Só que na minha concepção, se você tá tentando não, se você tá em pró, interessado de superar o apego, a dependência emocional, o término de um relacionamento, por que você vai ter um Tinder no seu celular, mano? É. Bulhões, eu vou fazer dieta, aí você tem lá iFood, aí toda hora tem docinho. Não, entendeu? Eu chamo isso de modo poucas ideias, né? O reset emocional. Reset emocional é o nome do produto. Modo poucas ideias é a minha opinião. Você tem que ativar modo poucas ideias. Ah, bom dia, princesa. Princesa nada. Nossa, tá solteiro? Não tô pra jogo. Por quê? Porque na sua cabeça, há um senso comum municiando você a todo momento que o cara bom é aquele que pega a mulher geral e a mulher livre é aquela que fica com o homem que ela quiser. E aí, você não entendeu que isso é uma busca vazia. Ah, Bulhão, você não pode falar isso. Eu nem preciso. Olha pra você, pô. Cada vez que você sai com alguém no aplicativo, o que você sente? Vazio. É. Por quê? Porque você tá tentando colocar alguém em um lugar. E há uma diferença muito grande entre vazio, certo? E há uma diferença muito grande entre espaço. Vazio e espaço são coisas diferentes. Quando a gente ama alguém, existe um espaço e essa pessoa preenche e não completa. Preenche, é diferente. Uhum. O vazio não dá para colocar. Heidegger dizia isso. A angústia é impreenchível. Por quê? Porque na angústia, pelo fato de não ter nada, é ali que eu crio. É ali que eu me dou forma. É ali que eu me transformo. Então, se você quer superar alguém, desinstala o aplicativo. Não entra naquela ideia. Ah, agora que eu fiquei sozinho, eu tenho uma... Tem caras, se liga no que eu vou falar pra você. Existem homens e existem mulheres que eles namoram, relacionamento tá em crise. Aí ele vai lá e faz uma lista secreta das mulheres e dos homens que, quando eles terminarem, ele vai atrás. Aí ele deixa ali uma pasta salva ali. Ou salva o contato, ou salva a foto. Falar, assim que eu terminar, eu vou mandar uma mensagem. Assim. Pô, se você pensa assim, você já perdeu muito. Por quê? Porque você tá focado mais uma vez em querer alguém do seu lado. E se você quer muito alguém do seu lado, é porque você tá perdido. Quando você tá perdido é assim, né? Fica aqui comigo. É. Quem sabe pra onde vai, amigo?
Você quer me acompanhar? Até porque o perdido sempre tem medo, né? Ele precisa de alguém do lado. Sim. Ele precisa de alguém que valide ele. Né? Ele sempre vai precisar de alguém ali ancorando, protegendo, trazendo um norte para ele, porque ele tá com medo. E aí vem a ideia, porque esse perdido às vezes quer até um outro perdido só para se sentir menos pior. Falar, pelo menos eu não tô sozinho. Dois cegos juntos. Exatamente. E dois cegos vão para onde? Pro abismo, amigo. Se um cego guia o outro, eles vão pro abismo. Entende? E aí vem também uma outra questão que você colocou lá no início e eu queria trazer, que é a diferença dos amores, né? O amor maduro e o amor imaturo. E a definição do Erich Fromm, né? Que para mim é um dos nomes mais fascinantes da psicologia, por essa ideia tão romântica. Ele dizia assim, né, que a diferença do amor maduro para o amor imaturo é que o amor imaturo, ele diz, eu te amo porque eu preciso de você. O amor imaturo é um amor por necessidade. Eu preciso de você. Eu preciso de você porque eu não consigo ficar sozinha. Eu preciso de você porque você é muito bonita e eu preciso de me autoafirmar. Eu preciso de você por aquilo que você me fornece, seja financeiro ou emocional. Enquanto que o amor maduro, ele diz, eu preciso de você porque eu te amo. No amor imaturo, a fonte do amor é a necessidade. No amor maduro, a necessidade é o outro. Eu acredito que isso é um amor maduro. Eu preciso de você porque eu te amo. Exatamente. Bem, nós estamos chegando ao nosso final, mas eu tenho ainda... Pensei que era só 10 minutos, pô. A gente nem falou dos textos ainda. Não. Agora nós vamos falar agora Fala pro Duca, eu vou fazer um pix pra ele deixar mais 1 hora você aqui. Eu gostaria que você falasse para mim Qual que é o texto? Que você fala sobre saudade. Queria esse texto para mim. Foi um dos textos que mexeu muito comigo, falou muito comigo. E eu queria que você... Você tem esse texto aí? Vê se tu encontra ele aí. Será? Eu acho que tá no meu note. Mas você lembra uma parte dele? Se tu lembrar uma parte dele, eu consigo pegar aqui da minha cabeça. Deixa eu achar aqui. É tudo ao vivo, é assim, né? Então... Vamos lá. Pega aí meu celular, por favor. Ainda tá em live? Caraca, a galera assistiu o podcast inteiro, pô. Eu pensei que a galera ia ficar só 20 minutinhos, mas demorou. Ei, galera. Tem a galera, pô. Ei, galera, desculpa aí, não sabia que vocês estavam aí. Tô brincando, viu? Se liga. Eu sei que você gostou desse conteúdo. Isso daqui vai pro YouTube também. Eu sei que você gostou desse conteúdo, mas essa experiência pode ser ainda melhor quando ela for pro YouTube. Sempre que eu gravo um podcast, eu chego em casa e assisto novamente. Por quê? Porque aí eu me aperfeiçoo. Dito isso, estamos juntos. A gente vai finalizar agora. Daqui a pouco eu vou encontrar você nos stories. E se você ainda não conhece o Alex, clica aí nos meus stories, tem o perfil dele. E conheça esse cara brilhante aí, mestre da mente humana e uma excelente referência para os seus relacionamentos. Tamo junto. Então não quero desligar. Quer continuar? Eu preciso do celular, pô. Como é que eu vou deixar vocês? Não vai. Mas eu prometo que vai ficar bacana esse corte aí, tá bom? Aqui, ó. A diferença da saudade da abstinência. Que você escreveu isso. Sim. Achei. A diferença... É que você falava da dor, né? Como diferenciar a saudade da abstinência. Sim, com certeza. A diferença é que a saudade, ela é falta do tempo bom, daquilo que foi precioso. Saudade é a imortalidade em um outro aspecto. Se eu pudesse dar um outro nome para a saudade, o nome que eu daria seria eternidade. Saudade é a habilidade que nós temos de nos tornarmos eternos com alguém em momentos cronometrados. A ideia do livro best-seller não é A Culpa é das Estrelas, esse universo em dias contados. A abstinência não é falta do tempo bom. A abstinência é falta do vício. A abstinência é falta da pressão, é falta da adrenalina. A abstinência ocorre quando você toma a decisão de cortar aquilo que era ruim da sua vida. E aí você sente uma falta absurda. Só que a falta não é a falta daquilo que é bom. É a falta da sensação.
Só que com o tempo essa abstinência passa. Saudade não. Saudade é olhar para trás e agradecer com o peito cheio. E aí eu sempre faço uma metáfora, é a primeira vez que eu vou falar isso daqui num podcast provavelmente, mas existe também uma diferença entre saudade e nostalgia. Tem gente que lembra e o que ela sente não é saudade, é nostalgia. Nostalgia se equipara à dor do membro morto. E o que é a dor do membro morto? Galeno fala sobre isso. Lá no princípio, descobriram que quando alguém passava por um episódio de amputação, seja na batalha, numa guerra, perdia uma parte de si, mesmo sem o braço continuava doendo. Nostalgia é quando você perdeu aquilo, mas aquilo ainda dói. Você não vê, mas machuca. Você não pega, mas incomoda. Você não toca, mas ainda traz sofrimento. A nostalgia é quando você olha para trás e você ainda sente dor. É quando você olha para trás e ainda machuca. Saudade não. Saudade é coisa boa. Saudade é olhar para trás. Que bom que eu vivi. Ah, mas não tem mais, faz parte. Ah, mas acabou, acontece. Ah, mas se distanciou, é da vida. Mas naquele momento, naquele segundo, naquela época, aquilo ainda vai continuar. E ainda vai continuar vivo. Não dentro de nós, mas na história. Porque o melhor lugar para guardar saudade não é no agora. É na história. É na história. Existe no nosso coração um baú chamado memória, que a gente não pode visitar sempre. Mas às vezes, a noção de que aquele tesouro está lá dentro faz com que ter vivido aquilo ali tenha sentido. E a vida que faz sentido é a vida que tem esse sentir. E o interessante é que a saudade tem cheiro, Sim. a saudade tem imagem, a saudade tem o lugar. A saudade, ela cria essa percepção tão real, mas que tem que realmente ficar no lugar dela, que é dentro da história. A saudade no lugar errado, no lugar equivocado, ela gera um problema. Mas o lugar que é dela, por propriedade, ela sempre vai trazer simplesmente satisfação ao coração e as boas lembranças. Não é isso? Eu vou ler uma frase para você desse livro aqui. Você lembrou de uma frase que eu escrevi? E eu havia me esquecido. Isso é muito gostoso esquecer e poder lembrar. Inclusive, existe uma definição shakespeariana que ele diz assim, né? Guardar algo para lembrar-te seria admitir que pude um dia esquecer-te. A gente só lembra das coisas que esquece. As coisas que a gente não esquece não precisam ser lembradas, porque elas são presentes. Reais, né? Presentes. Mas diz assim, ó. Eu acredito que eu lembro de cabeça. Ah, não, tá nas crônicas. Mas se eu não encontrar aqui, eu vou ler de cabeça. Porque eu escrevi, mas tá aqui sim. Ó. Não posso mexer na gaveta das memórias. Sou alérgico às poeiras do passado. Os olhos enchem de água. E o coração? O coração espirra lamentos. Saúde. Não. Saudade. Que bonito, que lindo, hein? Vou dedicar esse verso pra você. Isso. Muito obrigado. Uma pergunta que vai agora abalar. Vai abalar por quê? Porque esse vídeo seu deu o que falar. O amor morre ou não morre? O amor morre ou não morre? Tu tinha que falar, o amor acaba. O amor morre ou não morre? O amor morre. E o amor morre de duas maneiras. Ou de fome, ou ele é executado. Eu acredito que a mentira, ela mata o amor. Traição, às vezes, ela mata o amor. A indiferença, principalmente. E se existe um exterminador de amor, ele se chama indiferença. Porque a indiferença, ela mata o amor com requintes de crueldade. Então eu acredito que o amor morre. Mas morrer e acabar não são as mesmas coisas. Meu pai morreu, mas meu pai ainda vive dentro de mim. Ele não acabou. Então quando você entende
que o amor, ele não acaba, mas que ele morre, você aprende a dar sentido para aquilo, porque em algum momento você vai lembrar daquela pessoa. E aí você tem duas opções. Ou você vai sofrer porque acabou, ou você agradece porque aquilo aconteceu. E aí você entende que ninguém morre quando permanece vivo no coração de alguém. Aquela pessoa, ela vai permanecer no seu coração, porém como uma lembrança e não como um futuro. Mas caso você não aceite que aquilo acabou, aí, meu amigo, o amor ele se transforma em um fantasma chamado saudade. E aí sim ele Eu volta. gosto demais desse texto. Pra puxar o seu pé. Eu lembro do dia que eu escrevi isso, cara. Muito tempo atrás. Esse é muito top, muito top. Quero deixar você livre para trazer um texto, um poema, alguma coisa que você queira contribuir para o meu divã. Ficaria muito feliz em receber algo. Nesse momento, de repente, você fala, não, isso configura aqui, Alex. Vou ler um pra você. Um dos meus preferidos. Eu não sou o escritor covardezinho, não, que vai pra cima do muro e fala, não tem um texto preferido. Tem um sim, pô. Só que eu tenho um monte, né? Aí... Então tem que... O nome desse texto é Como Fazer o Amor Durar. Esse texto, eu escrevi ele depois de uma experiência com um mentorado meu. E um mentorado meu, ele havia passado o término de um relacionamento longo e ele estava num processo de obsessão. Então ele chegava em casa e ele ficava realmente, ele escutava as músicas tristes, visitava o perfil e aquilo causava nele um mal-estar muito grande. Ele começou a perder peso, a vida dele paralisou. E aí, naquele momento, eu falei assim, eu preciso ocupar a mente dele. Mente vazia, oficina do passado. Você gosta de comer o quê? Qual o seu prato preferido? Ele, pizza. Falei, então você vai aprender a fazer pizza. Quando você começar a fazer a pizza, a primeira coisa que você vai aprender é decisão. E qual que é o poder da decisão? O que eu materializo aqui, eu consigo trazer para cá. Isso vai funcionar com tudo na sua vida. Sucesso, dinheiro, relacionamentos. Mentalizou aqui, você consegue trazer para cá. Mas precisa de um projeto e de um planejamento e de uma execução. Você vai escolher ingredientes quando você for ao mercado. E ao escolher esses ingredientes, você vai desbloquear uma habilidade nova, que é a habilidade de processo seletivo. Você vai perceber que tem ingredientes que são parecidos, mas não são iguais. E aí de fato isso daí aconteceu. E aí ele fez a pizza. E a ideia era, no final, você terminou a pizza, você vai comer sozinho. Desfruta o momento. E aí, quando nós fomos fazer o próximo atendimento, era outro cara. Era outro semblante. Eram outras roupas. E era um sorriso novo. E isso valeu muito. Essa experiência me marcou profundamente. E aquilo ficou me incomodando. E um dia eu fui escrever. E aí, acabou acontecendo isso que eu vou ler para vocês. O nome desse texto é Como Fazer o Amor Durar. Vamos lá. Tá legal aí a câmera, Gui? Pode começar. Então vamos lá. Deixa eu só... Aqui mesmo. Vamos lá. Estávamos em crise. Em 3 anos enfrentávamos a pior fase da nossa relação. Visitei a minha avó. Ela tinha um casamento de 60 anos. Sólido. Romântico. Perguntei a ela. Vó, como fazer o amor durar? Ela me disse, vamos fazer um bolo? Não entendi muito bem. Eu não queria bolo. Queria cura. Mas topei o desafio. Fomos ao mercado e ao escolher os ingredientes, ela disse, para fazer o amor durar, é preciso saber escolher bem as palavras. Elas são os ingredientes de qualquer relação. Tem palavra que é parecida, mas não é igual. Responsabilidade não é culpa. Distância não é ausência. Costume não é paixão. Chegamos em casa e enquanto aquecia o forno emendou. Para o amor durar é preciso aquecer o forno antes de colocar o amor lá dentro. Fornos são como os nossos corações. Se não acendemos uma fagulha de carinho, confiança, cuidado, o amor, por melhor que seja, permanecerá cru.
dentro de nós. E após misturar os ingredientes, ela me perguntou: filha, onde estão os ovos, o leite, o açúcar? E eu disse: estão aí. Ela sorriu. Para o amor durar, não pode haver nada separado. Tudo tem de estar junto. Aqui não há ingredientes, só há uma massa. Quando amamos, não há mais o meu orgulho, a minha vitória. Tudo é um, tudo é nós. Na hora de bater a massa, ela chamou o meu vô. Ele veio, deu um beijo nela, bateu a massa cantando uma música que ela gostava, e enquanto ele lavava a louça, ela me disse: para fazer o amor durar, é preciso aprender a ser amada. E aquilo me doeu. A gente quer fazer tudo, quer sentir tudo, e não dá espaço para o outro. Mais do que o amor, é preciso aprender a receber amor. Quando o bolo assou, sentimos o cheiro. Comemos não só o bolo, mas também o momento. Ela comentou: filha, hoje em dia ninguém mais faz bolo. Ninguém mais faz amor. As pessoas compram pronto. Para durar tempo, é necessário investir tempo. Antes de voltar para casa, ela me chamou de canto e me contou um segredo. Cheguei em casa pronta para salvar a minha relação, mas a pessoa terminou comigo. Na dor e no desespero, abri o aplicativo. Quis pedir um bolo, mas lembrei do segredo da minha avó. Eu aprendi a fazer bolos sozinha. A gente aprende a amar se amando. Amarrei o cabelo e fiz o meu próprio bolo. Aquele foi o meu primeiro ato de amor. Marcos Bulhões. Que lindo, hein? Boa. Que vida. Muito bom, né? Muito bom. Muito Adoro bom. esse texto. Faz tempo que saiu esse texto ou não? Esse texto é de 2021. Acredito que é de 2021, um pouco antes. Acredito que é 2021. E eu acredito que, de uma maneira elaborada, é exatamente esses princípios. E a ideia desse texto, né, a graça desse texto, é que você é envolvido, e no final você fala: vai dar certo. E aí o cara termina com ela. E aí é o plot twist, né? É a tragédia. Mas não, é pra mostrar que isso pode acontecer. Independente disso acontecer, ainda faça o seu É um bolo. final carinhoso ainda, né? É, Que eu acho que o maior amor, como a gente falou da questão do espelho, né? É o momento que ela se olha no espelho, né? exatamente. E aí ela faz o primeiro ato de amor próprio. Gostou? Maravilhoso. Vamos muito fazer bom. bolo, pessoal. Muito bom fazer bolo. Né? Bulhões, deixa um conselho pra essa mulher, pra esse cara que tá aí. Talvez acabou de sair de um relacionamento e tá quebrado. Talvez buscou ou vai encontrar nesse podcast depois a esperança, de repente, pra sair dessa situação. O que você diria pra esse cara, pra essa mulher que tá quebrado, passou por uma situação muito difícil e que precisa de um ar, de um respiro pra recomeçar? Qual é o conselho? O conselho é que todo amor que acaba dá espaço para um novo amor. As pessoas dizem que um amor se cura com outro amor. Isso não é verdade. É uma meia-verdade. O amor que cura um amor antigo é o amor próprio. E aí eu concordo. Então use esse tempo para você centralizar tudo aquilo que você faria para o outro, para si mesmo. Porque assim você, ao mesmo tempo que vai se tornar a pessoa que você precisa, você também estará aprendendo como é que alguém ama de verdade. Eu quero dizer que quando o amor acaba, a vida não chega ao final. E aí tem uma frase belíssima que eu tive a bênção de escrever há muito tempo e eu quero dedicar ela a vocês. Perca o amor da sua vida, mas não perca a sua vida por um amor. O que acabou foi o amor. O que se encerrou foi um capítulo, não foi a história. Haverá um amanhã, haverá outros capítulos e haverá até outros amores, mas a sua vida continua. E lá na frente você vai perceber que bom que deu errado hoje para que desse certo lá na frente. Show de bola. André?
Agradeço bastante a sua presença aqui no nosso podcast. E foi hoje uma aula aqui, né, cara? Foi um grande aprendizado, né? E tem, até para as pessoas que estão nos acompanhando aí, tem uma frase de um colega nosso, né? Que ele comenta bastante que a gente está sempre em cima, nós vivemos em cima de orações respondidas. Sim. Né? E muitas vezes a gente não percebe isso, né? E até um insight que eu tive aqui de uma frase que você falou, né, cara? Né? Eu escrevi o que eu precisava escutar, entendeu? Eu vou para casa com essa hoje. Eu acho que tem muita coisa para escrever. Vá com essa porque acredito que foi aí que nasceu o Marcos Bulhões. Pois é, cara. Foi... Marcos, muito obrigado. Marcos, muito obrigado. Cara, prazerzaço. Tamo junto, Alex. Conhecer, Não, sabe, André, ter esse momento prazer. tão prazeroso. Poder destilar, literalmente, desse momento de sabedoria, de compartilhar. Né? Tenho certeza que você, sem dúvida alguma, contribuiu muito pro meu divã, né? De uma maneira, assim... maravilhosa. Quero te agradecer pela sua disposição, de aceitar, de prontidão. Né? E agora vai para minha cidade, lá para Sorocaba também, vai fazer podcast lá para lá. Então, Sorocaba, belíssima cidade. Você conhece Sorocaba, não? Conheço, mas eu fui faz muito tempo. Mas para nós é uma alegria, viu? Quero agradecer o convite de vocês, quero encorajá-los a continuar não apenas criando conteúdo, mas principalmente levando cura, tendo essa acessibilidade para as pessoas, porque Jesus ele disse que o amor de muitos esfriaria no último tempo, mas nós somos tochas e é a nossa missão trazer luz, fogo para essas vidas. Que Deus abençoe poderosamente esse projeto e que desse projeto saiam lares abençoados, famílias alcançadas e corações reconstruídos. Muito obrigado. Em nome que de assim Jesus. seja. Amém. Pessoal, muito obrigado pela participação, muito obrigado por você estar conosco até agora, essa hora, assistindo o meu divã, com esse episódio que foi simplesmente maravilhoso. Tenho certeza que falou no teu coração, trabalhou com você, e olha, não tenho dúvida, muitos todo esse podcast aqui, você vai pegar em alguns cortes rodando por aí. Então, o meu pedido para você, viu algum corte desse, mas divulgue. Marque o Marco Bulhões, me marque, tá? Para que nós possamos fazer com que esse trabalho cresça cada dia mais. Muito obrigado, então, até a próxima. Próxima nós estamos aí com mais um convidado muito especial. Peraí, para tudo. Fala! Como vocês não falaram, eu vou falar. Se você chegou até aqui, não vai embora. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação. Esse é o cara pra você não experiente. perder. Obrigado. Olha, esse... Olha, esperto do negócio.